Dois pesos e duas medidas. O torcedor vascaíno já está completamente cansado daquilo que vem acontecendo dentro da Confederação Brasileira do Futebol com relação ao Gigante da Colina. Mas olha, vascaíno, não é apenas dentro da CBF, com erros de arbitragem, jogo após jogo ao Vasco da Gama, que o torcedor vascaíno se irrita, se estressa, se cansa. Todos esses sentimentos ruins que hoje vêm sendo gerados no torcedor também vêm de outras fontes, e dentre elas, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Pois vascaíno, não podemos esquecer do que aconteceu, ou aliás, acontecerá. Volante Jair, do Vasco, expulso naquela partida contra a equipe do Bahia após uma cotovelada no atacante Luciano Jubá, terá que cumprir 4 jogos de suspensão e está suspenso para esse jogo contra o São Paulo nesse próximo sábado. A grande questão, a grande dúvida, a grande situação que passa pela cabeça do torcedor vascaíno é: por que com o Jair é assim, se com outros atletas no mesmo Campeonato Brasileiro não foi assim? Fica essa dúvida, torcedor, e é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, falar sobre a arbitragem escolhida para a partida desse próximo sábado entre Vasco da Gama e São Paulo. Uma arbitragem bastante polêmica, e não à toa, ontem, na CBF, Paulo Brax esteve presente para acompanhar a escala da arbitragem. Além disso, falar também sobre Anderson Daronco. E olha, meu amigo torcedor, surpreendentemente, de forma surpreendente, eu venho aqui neste sábado te dizer: Anderson Daronco errou no domingo ao marcar o pênalti para o Santos. Mas ele não foi o grande culpado não, pois segundo o mesmo, ao analisar o lance, ele disse que o Marcos Leonardo atrasa a passada e, segundo o próprio, não deveria ter acontecido a marcação do pênalti. Olha, meu amigo torcedor, é contra tudo e contra todos. E eu, aqui no canal do Gigante, farei questão de sempre trazer a vocês tudo sobre essa arbitragem que, rodada após rodada, faz questão de prejudicar o Vasco da Gama. Mas enfim, torcedor, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente conta muito com a sua ajuda, muito com o seu apoio, então se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Além disso, é claro, aqui embaixo também deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. O canal do Gigante Vasco conta muito com vocês, então é claro, ajudem o nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor, pois a situação é de fato sendo muito preocupante para o Gigante da Colina. O Vasco enfrentou o Santos nesse último domingo na Vila Belmiro. Uma vitória colocaria o Vasco fora completamente da zona do rebaixamento e colocaria o Vasco, dependendo dos resultados, dentro da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana. E visto inclusive os resultados que aconteceram, caso o Vasco vencesse sim a equipe do Santos nesse último domingo, encostaria ali no G13. Porém, infelizmente, após uma reunião na última quinta-feira com a comissão de arbitragem da CBF, a diretoria do Santos, o efeito suspensivo dado pelo STJD e várias outras situações que aconteceram fora das 4 linhas que ajudam, beneficiam o Vasco, aliás, beneficiam o Santos e prejudicam o Vasco saiu derrotado de dentro da Vila. E todo torcedor vascaíno tinha a convicção, tinha o claro sentimento de que iria dar problema na Vila Belmiro naquele Vasco da Gama e Santos. E deu. Aos 15 minutos da primeira etapa, o Santos abre o placar em uma penalidade máxima para muitos inexistente, para alguns existente, é o famoso critério. Uma penalidade máxima que, sim, daria para marcar, o Pumita errou, o Pumita foi infantil, mas uma penalidade máxima que também nós, como torcedores vascaínos, sabemos que se tivesse 1000 daquelas dentro da área do adversário, ou aliás, exatamente, dentro da área de um adversário do Vasco da Gama, o juiz ia mandar seguir e não iria marcar pênalti a favor do Vasco. Mas isso no domingo não aconteceu, o pênalti foi marcado. Mas olha, vascaíno, a gente sempre faz questão de ser o certo, de falar o certo,
de não esconder mentiras. E nesse último domingo, infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista, o grande culpado não foi Anderson Daronco. Anderson Daronco não foi o grande vilão daquele jogo. O vilão daquela partida se chama Wagner Hellway. Para quem não sabe, Wagner Hellway era o VAR de Vasco da Gama e Santos. E por que eu falo isso, torcedor? Pois nesta última segunda-feira, ou seja, anteontem, a CBF divulgou os áudios do VAR daquela partida. E fica nítido, ao ouvirmos o áudio do VAR, que durante o lance, em tempo real, a partir do momento que o Marcos Leonardo dá o tapa na bola, a bola corre em direção à linha de fundo, o Daronco de frente para o lance, com a visão aberta, olha para a ação do Marcos Leonardo e diz no microfone que tem uma total ligação com a cabine do VAR. Ele diz em alto e bom som: não foi nada. O Marcos Leonardo atrasa a passada e aguarda o contato. E foi exatamente o que eu falei com vocês nessa semana. O motivo para que eu não achasse pênalti é o fato do Marcos Leonardo exatamente dar uma atrasada na sua passada, sabendo que o Pumita chegou atrasado no lance, e deixar a perna para que batesse no Pumita e automaticamente a penalidade máxima fosse marcada. Uma malandragem de um jogador. Marcos Leonardo foi malandro. Eu vi essa interpretação. E o Daronco, a metros do lance, teve exatamente a interpretação. Ele fala no microfone: Marcos Leonardo atrasa a passada e aí não é pênalti, segundo o Daronco. Olha, torcedor, porém o grande culpado foi Wagner Hellway, que infelizmente fez questão de, no comando da cabine do VAR, dizer que houve o contato e que era lance para avaliação. Olha aí, torcedor vascaíno, que eu tô falando para vocês, entendam. Entendam primeiro a parte do Daronco, onde ele olha pro lance e assinala que, segundo ele, não foi pênalti. Pode jogar, legal. Não, o toque que tem é normal. O Marcos deixa a passada dele, você joga a diagonal, com o a diagonal. aqui. Tá Tem chocado, o toque que tem é normal. Tá de pressa. Ataque. Só na jogada, tá? Volta. Okay. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, Daronco olha pro lance, na cara dele e diz: não foi nada. Marcos Leonardo atrasa a passada e segue o jogo. Porém, como a gente já trouxe a vocês, entrou em ação o senhor Wagner Hellway, o VAR dessa partida. Wagner Hellway chama Anderson Daronco, pois segundo ele era lance para avaliação, um lance para analisar no VAR, reanalisar o lance no monitor de vídeo. E aí, meus amigos, é claro, a partir do momento que Daronco olha o lance e para ele não há nada, e há alguém no VAR chamando, a pressão é colocada toda em cima do árbitro. É muito difícil você ver um árbitro indo na cabine do VAR e voltando sem marcar a penalidade máxima, ou voltando, caso fosse lance de expulsão, sem dar o cartão vermelho. É a situação mais comum no futebol brasileiro. O VAR chamar e o árbitro cair para o lado do VAR. Pendular para aquela opinião do árbitro de vídeo. E foi assim, infelizmente, também neste último domingo. Daronco tinha uma opinião formada. Não foi pênalti. Marcos Leonardo atrasou a passada. Mas Wagner Hellway fez questão de prejudicar o Vasco nesse último domingo. Dê uma olhada aí. Agora, na segunda parte do lance, onde entra em ação Wagner Hellway e pede a penalidade máxima a favor do Santos. O Marcos dá uma retrasada na passada dele. Ele dá só no jogador. Ele não disputa a bola e toca só o jogador. Ok, revisão para possível penal, ok, Daronco? Revisão para possível penal. Revisão para possível penal. Sim, sugiro uma revisão para possível penal. Qual a imagem que você quer mostrar pra ele? Vou te mostrar aqui, ok, Daronco? O movimento do preto que não joga a bola só atinge o branco. A bola estava em posição de disputa para ele, mas ele não disputou e atingiu só o jogador branco. Te dá em velocidade normal e outro ângulo, se você precisar. Já está em velocidade normal, tá? Ok, me dá uma câmera aberta pra eu ver a tática. Tá, vou ver a 1. Não tá saindo. Tá bom, tira o penal sem cartão. Ok. Boa. Então, meus amigos, como vocês viram aí, é de fato muito complicado, né? A gente viu que realmente o Vasco foi prejudicado, porque fica mais nítido que nunca. Daronco, a poucos metros do lance, olhou, observou e não marcou a penalidade máxima. E veio o árbitro de vídeo, pediu para Daronco reanalisar o lance no monitor e fez com que o árbitro marcasse o pênalti. É claro, Daronco não se ausenta do seu erro, mas o grande vilão dessa partida, temos que falar, se chama Wagner Hellway. Por que será? Por que tanta pressão assim para marcar essa penalidade máxima a favor do Santos?
Será porque na quinta-feira houve uma reunião na sede da CBF, onde houve um encontro com Wilson Seneme, Alício Pena, os responsáveis aí pela comissão de arbitragem, além deles também com os responsáveis pelo departamento de competições, que é o Júlio Avelar e o André Benítez. Um encontro desses com o dirigente do Santos aqui na cidade carioca. Fica a dúvida, o certo é, mais uma vez fomos prejudicados. E olha, meu amigo, a gente não espera ser prejudicado novamente neste próximo domingo. E preocupa, porque, aliás, nesse próximo sábado, né, contra a equipe de São Paulo. Até porque a arbitragem já está escalada. Braulio da Silva Machado, mesmo árbitro, que apitou Vasco da Gama e Atlético Mineiro aqui no Maracanã, e o Vasco também foi prejudicado por uma penalidade máxima não marcada em cima do Gabriel Peck, um puxão da camisa do jogador feita pelo zagueiro Maurício Lemos. O Vasco chegou até a formalizar uma reclamação à CBF após esse erro crasso de Braulio da Silva Machado no jogo no Maracanã. Nessa tarde de ontem, quarta-feira, aliás, terça-feira, né? O Paulo Brax esteve na CBF, o Paulo Brax acompanhou a escolha da arbitragem para o jogo contra a equipe de São Paulo. É um assunto que preocupa o Vasco hoje, sistema arbitragem, sistema CBF, e não poderia ser para menos. Tem sim que ficar de olho, tem sim que monitorar lado a lado, porque é uma situação que preocupa muito. Acredito eu que não apenas o Vasco, mas hoje todo o grupo de profissionais que trabalham dentro do Gigante da Colina, não à toa, Paulo Brax esteve presente. Mas é para ficar de olho sim, Braulio da Silva Machado é o árbitro, o mesmo árbitro que errou contra o Vasco da Gama lá no Maracanã, está escalado para apitar agora mais um jogo dentro de São Januário, mais um jogo no Rio de Janeiro, mais um jogo do Vasco da Gama, após algo em torno de 6, 7 rodadas, prejudicar o Vasco contra a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã. Então é uma situação complicada, de fato, meus amigos, contra tudo e contra todos. Porém, como eu falei, né, com vocês lá no início do vídeo, essa situação não vem apenas por parte da CBF. É uma situação que, infelizmente, vem também de outros meios, outras fontes, como, por exemplo, o STJD. O STJD puniu, né, o volante Jair com 4 jogos, suspensão, uma cotovelada dada em cima do atacante Luciano Jubá, naquela partida lá na Arena Fonte Nova. O Jair cumpriu uma partida de suspensão automática, porém o STJD julgou nesta última segunda-feira o volante. O STJD, segundo o órgão, julgou que Jair deveria pegar um gancho de 4 partidas e não de apenas um jogo. O grande porém, torcedor, é o famoso critério. A gente tanto falou sobre critério, né, na marcação do pênalti nesse último domingo, que houve um critério para marcar o pênalti contra o Santos, ou aliás, a favor do Santos, e não houve o critério lá no primeiro turno para marcar um pênalti a favor do Vasco contra o mesmo Santos. Critérios diferentes utilizados contra o Vasco da Gama. E olha, se acontece na CBF, também acontece na STJD. Porque é torcedor, Jair, Iago Maidana, Guilherme Arana, Alex Santana, Bruno Gomes, todos esses nomes têm um fator em comum. Um fator de terem sido expulsos por uso de cotovelo durante este Campeonato Brasileiro de 2023. Porém, infelizmente, a grande diferença é que todos utilizaram o cotovelo. Todos foram expulsos. Porém, apenas o Jair pega um gancho de 4 jogos. Alex Santana usou o cotovelo para acertar o Patrick numa partida contra a equipe do Atlético Mineiro. Cumpriu apenas um jogo de suspensão e logo retornou ao time. Bruno Gomes, do Coritiba, acertou uma cotovelada no jogo contra a equipe do Fluminense. Aliás, contra a equipe do Grêmio, perdão. Uma cotovelada no rosto do André. No caso, e até de uma forma curiosa, o Bruno Gomes, que tem um histórico muito complicado, a gente que é vascaíno e o Bruno é um cria daqui da base do Vasco, sabe muito bem desse histórico do atleta. O Bruno Gomes, que poderia estar aí no radar do STJD, cumpriu apenas um jogo de suspensão. Outro nome, no caso, Guilherme Arana, que também deu uma cotovelada. Após acertar o cotovelo no atleta do Goiás, o lateral foi julgado pelo STJD, mas não pegou 4 jogos igual o Jair. Pegou 2. Um jogo cumprido, automático, e outro jogo pela agressão, ou seja, 2 partidas. Mas ele atuou com efeito suspensivo, nesse jogo em que ele teria que cumprir a suspensão. O pleno tribunal reduziu a pena para um jogo e no final de tudo, Arana só pegou um gancho também. Enquanto isso, Jair está aí com 4 jogos. Mas aí, diferente de tudo, nada muda. Não é nada feito. O Jair pega 4 jogos de suspensão. O Vasco já entrou tentando o efeito suspensivo. Mas, sinceramente, visto a postura da STJD, não confio. Então é critério. Arana, Bruno Gomes e vários outros nomes, nesse em outras edições do Campeonato Brasileiro, deram cotoveladas durante as rodadas. Mas apenas o jogador do Vasco, que
pega 4 jogos de suspensão. O Vasco tentou um efeito suspensivo lá no primeiro semestre para a liberação de público em São Januário. O STJD não negou, aliás, não aceitou, negou. Agora o Santos também tem um gancho de 2 partidas. Entrou com efeito suspensivo e o STJD liberou o Santos contra o Vasco da Gama nesse último domingo, atuou na Vila com seu público com efeito suspensivo. Então, ó, 2 critérios diferentes. Para o Vasco o efeito suspensivo é negado, para o Santos é aceito. E aí, da mesma forma que aconteceu aqui, para o Atlético, quando o clube de Minas Gerais entrou com efeito suspensivo pelo Guilherme Arana, o STJD aceitou. Difícil aceitar o efeito suspensivo do Vasco pelo Jair. Porém, esse critério, diferente para os clubes, é algo que infelizmente chateia todo o torcedor cruzmaltino. É complicado, mas é contra tudo e contra todos. Sempre foi e sempre será assim. Vamos que vamos, rapaziada. Esse foi o Acorda Vascão. Deixa claro aí a sua opinião nos comentários. E amanhã, hoje, né, à tarde, no Fala Gigante, estaremos aí de volta com muitas informações do cruzmaltino para vocês e contando, é claro, sempre com a presença de todos aqui no nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.